boa noite a todos. Meu nome é Cleiton Mangini, estamos em mais um evento aqui do Racine Online, mais um evento ligado ao segmento da logística farmacêutica, e hoje eu venho trazendo minha querida amiga Liana Montemor. Liana, a gente está pior que nota de R$ 2 já aqui, né? Fazendo esse montão de lives aí, né? Tudo bem com você? Tudo ótimo. E com você? Acho que ninguém aguenta mais ouvir a gente, né? Fala sério. Não, não dá. Daqui a pouco eu vou pintar o cabelo para ver se eu fico diferente, tirar a barba, para ver se disfarça um pouco, né? Eu também. Mas é um prazer, gente. Obrigada a vocês todos que estão aqui conosco essa noite, mais uma vez. Aliás, boa noite para todos vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite, Dr. Cleiton. E a Racine, claro, pelo espaço que está dando para a gente, né? E a gente está bastante feliz que toda vez que a gente coloca lá o nomezinho Liana Montemor, a gente tem uma enxurrada de inscrições aqui, né? Então a gente já está com umas 80 inscrições aí no Racine Online, fora Instagram e quem está acompanhando a gente ao vivo também pelo YouTube. Então a gente está sempre com uma audiência bastante grande e qualificada quando aparece o nomezinho ali de Liana Montemor, né? Então, eu Ah, já vou obrigada. aproveitar já esse gancho, já vou pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece, né? Que são poucos, Então né? tá. Meu nome é Liana Montemor, eu sou farmacêutica e eu atuo no Grupo Polar há 15 anos. Hoje eu estou como diretora técnica e estratégica em Cold Chain, estou à frente do laboratório Valida, que faz estudos de qualificação de embalagens térmicas, e estou à frente, né, desse tema da RDC 430. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tenho estudado bastante, me aprimorado bastante nesse tema. E junto com o Cleiton, nós coordenamos, né? O Cleiton é o coordenador, eu sou a supervisora técnica do curso intensivo de cadeia do frio da Racine. Então, até a gente vai dar um spoiler aqui para vocês de como foi a nossa primeira turma e da próxima turma que a gente está planejando. Eu tenho 15 anos de experiência em cold chain, e estou à frente de outros comitês aí, né? Até junto com o Cleiton na Abralog, no comitê Women in Pharma da ISP Brasil, comitê de Cold Chain, comitê no Sindus Pharma. Então, onde está falando de cadeia do frio, a gente está lá, congelando corações. E foi bacana que você comentou aí já da primeira turma, né, do curso intensivo de cadeia do frio. Agradecer aos alunos que compraram essa ideia, né, que participaram dessa primeira turma. Foi um grande sucesso. A gente já recebeu o feedback dos alunos, né, com a avaliação dessa primeira turma. E a gente só tem a agradecer mesmo, né, porque foi uma chuva de elogios e mostra só a competência, né, que a Liana, tocando a questão técnica do curso, o Instituto Racine, tem em realizar esse tipo de curso, né, que traz aquilo que está ali no momento, né, no caso da cadeia do frio, envolvendo aí a RDC 430, né, muitas Ninguém faz dúvidas no nada ar. sozinho, né? A gente completou um time bem legal, né? Os professores, o apoio da Racine, você, sem dúvida, né? Eu fiz a lição de casa de trazer os temas e achar os professores que tinham bastante conhecimento, até para a gente poder trocar e passar isso para os alunos. Mas foi muito legal e os alunos também participaram muito. Então a gente, olha, de novo, obrigada. Essa primeira turma vai ficar sempre na nossa memória, né? Foi realmente fantástico essa experiência, foi muito legal. E vamos para os finalmente, né? Então, já tem pergunta aparecendo aqui no chat. Estou ouvindo os pipi, pipi. Sintam-se à vontade de fazerem as suas perguntas, os seus questionamentos. A Liana vai falar um pouquinho aqui sobre esses desdobramentos da 430 em relação à questão da cold chain, né? A gente até combinou aqui que não vai ser uma palestra só a Liana falando, a gente ouvindo.
a gente vai fazer meio que um bate-papo, e entrou pergunta, a gente já vai colocar, já vai tentar fazer algo um pouco mais interativo, e a gente já está recebendo pergunta, então peço que façam suas devidas perguntas ou deixem suas dúvidas, que a gente vai, na medida do possível, colocar aqui na mesa para resposta. Tá bom? Estamos combinados? Vamos para Estamos. frente. O bom de Então live é vamos lá. isso, né? A gente quer realmente trazer engajamento e que vocês usem esse espaço para a gente se comunicar e trocar ideias, porque palestras sobre RDC são muitas, né? Eu mesma já fiz muitas delas, mas a ideia é realmente ser um bate-papo e a gente trocar ideias sobre RDC. Então, por favor, fiquem super à vontade. Eu estou aqui com o meu Instagram aberto também e estou com um chat que a gente pode receber algumas perguntas, mas eu vou começar falando, né, sobre a RDC, então eu vou falar um pouco do meu sentimento com relação à implementação. A gente já está aí há alguns meses da vigência da norma, né? Então eu vou passar para vocês um pouco do que eu estou sentindo e do que a gente tem visto no mercado. Então acho que a primeira grande pergunta que fica, né, e eu diria que é o que a gente está mais ansioso, é sobre o perguntas e respostas, né? Como que está o perguntas e respostas? Porque quando a gente fala da RDC 430, e aqui, gente, o objetivo é mesmo vocês irem colocando essas perguntas, tá? No Instagram ou mesmo no chat, e a gente focar no que realmente importa, que é esclarecer as dúvidas, tá? Então eu vou trazendo alguns conteúdos do que eu acho importante e relevante colocar, mas a gente não é o foco, a gente ficar explicando todo o conceito da RDC, porque todo mundo que está aqui provavelmente já está bastante inteirado, né, sobre a RDC 430. Então, o primeiro ponto que eu acho que é pertinente, quando a gente pensa na 430, a gente tem um documento que eu acho que ele virou um anexo, né, da RDC, que é o Perguntas e Respostas. Não é oficial, mas faz parte do negócio, né? Todo mundo se debruça sobre ele. Exato, e tem que se debruçar, né? A orientação é essa, tanto para quem é do setor regulado, quanto para quem regula, né? Esse tem que ser um entendimento unânime. Então, o Perguntas e Respostas que a gente tem hoje, ele ainda está como 304, e ele está passando por uma revisão, eu diria até que, né, em vias de finalizar, e a gente tem a expectativa que entre os meses de agosto e setembro ele seja efetivamente publicado. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante, né? E por que é tão bacana a gente ter esse documento como anexo? Porque ele esclarece vários pontos da norma, ele dá diretrizes da norma, né? Então, ele tem lá, principalmente sobre os artigos 64 e o 84, que são os artigos mais problemáticos, acho que é uma palavra muito chata, né? Vamos trocar? Acho que são os mais comentados, os mais falados, está na boca do povo. Isso, você me ajudou, obrigada. Os artigos mais polêmicos, que são o 64 e o 84, ele traz diretrizes, né? Então as pessoas ficaram muito na dúvida de como implementar o 64, como implementar o 84, e aí, peraí que eu vou dar uma pitada também nesses dois artigos antes que o pessoal fale qual é a grande diferença, né, entre o 64 e o 84, mas ele traz uma série de esclarecimentos. Eu acho que ter esse perguntas e respostas junto com a implementação, ele ajuda, tá? Então, agora nos próximos meses, entre agosto e setembro, tem uma previsão da publicação do novo. E por que novo, né? Porque o primeiro que foi publicado ainda está com 304, não está com 430, que é a última norma publicada que nós temos. E o setor, né, contribuiu através das entidades de classe com as principais questões, os principais questionamentos com relação à implementação, passando por todos os artigos da normativa. E aí a Anvisa se debruçou nessas questões para trazer respostas pertinentes e ajudar na implementação da norma. E como eles falam, né, para a norma se tornar aderente, para fazer com que seja viável a implementação operacional
e, obviamente, também facilitar a implementação do ponto de vista até financeiro, né? Se você me permite eu mesma fazer a pergunta e dar a resposta, né? O que traz de principal conteúdo o artigo 64? Vocês estão vendo, né, gente? Hoje a gente está sem PPT, hoje é no pelo mesmo, né? Então... hoje é na capela. Hoje é na capela. O artigo 64, o principal ponto dele é que ele não é um artigo genérico da normativa. Ele é um artigo que trata os produtos que não são os termoláveis. O que significa? São aqueles que possuem temperatura sempre inferior a 8 graus. Então, vamos falar aqui dos nossos produtos comumente conhecidos, né? 15 a 25, 15 a 30 graus, que são aqueles produtos que hoje são transportados em caixas de embarque, na sua grande maioria, sem nenhum controle efetivo de temperatura, né? E que vão precisar ter um controle de temperatura. E aí a gente tem alguns passos para poder chegar neste controle de temperatura. E o 84 é um artigo específico para produtos que são termoláveis, que são aqueles produtos que têm a sua faixa de temperatura entre 2 e 8, por exemplo, né? Mas o conceitual é quando tem a sua temperatura máxima igual ou inferior a 8 graus. Então, aí nesse bloco, né, do 84 entram não apenas os produtos de 2 a 8 graus, mas também entram os produtos congelados, os ultracongelados, em que então tenham a sua temperatura máxima até 8 graus. Essa é a grande diferença entre o 64 e o artigo 84. Depois nós temos uma parte importante da norma, né, que eu acho que vale a pena também comentar, que é o artigo 89, que ele traça aí os princípios de como você deve começar essa implementação, tá? Então, no artigo 89, ele deixa claro que a lei já está em vigência, né? Então, a partir de 16 de março de 2021, a gente tem a vigência da normativa para toda a normativa, exceto para o artigo 64, que trata sobre o controle e o monitoramento da temperatura, né? Mas hoje as empresas já têm que estar atuando no monitoramento e no controle da temperatura dos produtos do artigo 84, que são os termoláveis. Vamos fatiar esse bife para facilitar a explicação? Vamos lá, esse bife congelado. Um bife congelado, é isso aí. Estou recebendo aqui algumas mensagens já no direct, mas depois a gente abre aqui para facilitar. Tá né? bom, se você quiser, mais no final, abrir o teu direct e fazer as perguntas para você mesmo, pode fazer também. Aí eu já não tenho acesso ao seu Instagram. Tá bom, perfeito. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente comentar aqui. Bom, por onde eu começo, né? Vamos fatiar aí o nosso bife, começando primeiro a falar sobre a grande diferença entre controle e monitoramento, né? A galera fica louca quando ouve falar controle, monitoramento, mapeamento, e a gente está aqui sempre tentando ajudar nessa interpretação, porque é confusa mesmo, né? Então, o que eu faço quando eu tenho que mapear, quando eu tenho que monitorar e quando eu tenho que controlar? Então, vamos fazer um exemplo assim bastante simples. Quando eu falo em controle, eu estou criando um ambiente onde eu controle a temperatura. Então, por exemplo, para eu manter o controle da temperatura, eu posso usar uma geladeira, eu posso usar uma câmara fria, eu posso usar um caminhão refrigerado, que é um controle ativo de temperatura, e eu posso usar uma caixa com gelo, que é um controle passivo de temperatura, tá? Então, quando eu falo em controle, eu estou falando em criar ambientes onde eu mantenha essa faixa de temperatura efetivamente controlada. E quando eu falo em monitoramento, eu estou falando em colocar lá dentro um equipamento que é a minha testemunha eletrônica.
que ela é o meu dedo duro, ela vai contar o que está acontecendo dentro daquele controle. Então, aquilo que eu tenho para controlar, efetivamente está controlando, quem me conta isso é o monitoramento, tá? Então, é basicamente assim, eu controlo, né, através de uma sala, de um sistema, de um espaço, e esse espaço pode ser uma bolsa térmica, uma caixa térmica, uma manta para um pallet, um carro refrigerado. Eu controlo esse espaço através de um sistema de temperatura, efetivamente, e eu monitoro quando eu coloco lá dentro um data logger ou um sistema de monitoramento online, quando eu coloco algum dispositivo que me diga a temperatura que está dentro deste sistema. Quando a gente fala de 2 a 8 graus hoje, né, que são os produtos do artigo 84, eu estou falando dos produtos que a grande maioria já tem um controle efetivo de temperatura. E aí vamos abrir aí um parênteses para essa grande maioria, tá? É a grande maioria porque as empresas, né, existem aí diferentes qualificações no mercado, e quando eu falo em qualificação, eu estou falando qualificação térmica, efetivamente, para esses sistemas passivos de controle de temperatura, mas o ideal é que nós utilizemos o guia da Anvisa, que é o guia de 2017, para executar essa qualificação térmica, né? Então ainda tem muita gente que não conhece esse guia, e se vocês precisam desse guia, fica à vontade, tá? Até para a gente conversar através de Instagram, de WhatsApp, e-mail. No Eu vou final, a colocar gente deixa os contatos, viu, Li? Aí, se quiserem pedir para você, para mim, aí fiquem à vontade, tá? isso. E aí a gente vai deixar, até vou colocar um oi aqui, ó, pelo meu Liana Montemora _ Cold Chain para a gente conversar, e eu mando essa documentação para vocês, porque realmente é uma documentação difícil de achar no site da Anvisa, mas tanto perguntas e respostas quanto o guia da Anvisa eu posso enviar para vocês, então a gente pode ir conversando. Mas o ideal é que se use esse guia, né? O guia da Anvisa para a gente fazer a qualificação, porque é lá que ele traça todas as diretrizes. A primeira grande pergunta é assim, poxa, Liana, mas esse guia é um guia para biológicos, né? O meu produto é sintético, meu produto é 15 a 25, não é um biológico. Ou até mesmo meu produto é veterinário, eu tenho que usar esse guia? Sim, né? E a Anvisa está cada vez mais claro esse entendimento para ela também. Por quê? Porque o guia ele foi escrito para produtos biológicos pela complexidade da molécula, mas o ideal é que nós sigamos esses parâmetros que estão dispostos no guia. Primeiro, porque ele está pautado em guias e normas internacionais, como, por exemplo, a STM, o PDA, a própria ISTA. Então, ele traz o conceito de qualificação bastante unificado com a literatura internacional, e porque ele é uma forte diretriz, independente do tipo de produto que você esteja fazendo. Ele não é válido para a qualificação, por exemplo, de um caminhão refrigerado, mas ele é válido para a qualificação de sistemas passivos, né? Então, como agora eu vou ter que controlar, monitorar, desculpa, a minha cadeia, por exemplo, de 2 a 8 graus, eu preciso monitorar algo que esteja bem qualificado, concorda? Porque não adianta eu monitorar e verificar que está dando errado, e pode estar dando errado porque a minha qualificação foi mal feita. Ou vamos mudar. Até 2017, a gente não tinha assim um parâmetro determinante, né? Não tinha um guia publicado da Anvisa de como qualificar. Então a gente utilizava muito, era muito pizzaria, né? A gente utilizava muito assim, colocar um data logger no centro da caixa, não tinha obrigatoriedade de colocar mais data loggers. E, gente, mudamos, né? Crescemos, evoluímos na área, então hoje a gente tem um guia para seguir. E com isso a gente tem mudanças significativas. Então aquela caixa que você usava lá atrás, talvez hoje não funcione mais, né? Caixas de parede simples, você pega uma caixa de 8 litros parede simples, que ela funcionava para 48 horas. Esquece, não funciona mais. A gente tem hoje que seguir outros requisitos. Ah, então significa que a minha caixa nunca funcionou? Não, significa que ela funcionava para aqueles requisitos, né? Para esses requisitos de hoje, existem processos e produtos mais robustos para suportar os requisitos que são impostos
no guia. Então, se eu pudesse dar uma primeira dica, seria revisite a sua qualificação e veja se ela está sendo feita de acordo com o guia. Beleza, vou ter que refazer. Fala. Deixa eu aproveitar que você está falando de qualificação. A Viviane Perche, obrigado pela pergunta, viu, Viviane? Ela fez uma pergunta aqui que está relacionada com o teu assunto, tá? O que fazer se minha embalagem qualificada chegou no local e teve excursão de temperatura? Maravilhoso. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, porque assim, são vários pontos para a gente ver aí, tá? Vários. Eu teria uma lista de perguntas para te fazer, mas vou te resumir aqui em como que a gente pode começar a tratar. Então, em primeiro lugar, a sua qualificação seguiu os requisitos do guia, né? Ela está bem qualificada efetivamente? Quando você mede a temperatura e está dando temperatura negativa, como essa temperatura negativa está sendo medida? Né? A gente tem até aí no nosso curso do Racine, a gente tem uma aula, que sou até eu que dou essa aula, sobre como medir a temperatura e não usar aqueles termômetros infravermelho, né? Fofa. Então, como que a gente faz para medir e não ter erro de medição, né? Isso é feito através dos termômetros infravermelhos que definitivamente não foram utilizados para isso, né? Alô SUS, alô Rede do Frio, alô Ministério da Saúde, parem de postar foto, pelo amor de Deus, utilizando termômetro infravermelho para medir temperatura de vacina contra a Covid. Então, a gente precisa entender como que isso está sendo feito. Não, Liana, eu estou colocando efetivamente um data logger dentro da caixa e estou percebendo. Aonde você coloca esse data logger? Você fez a previsão do data logger de monitoramento na sua qualificação? Porque isso também é um ponto importante. Você vai monitorar aquilo que você conhece, né? Tem muita gente que estava colocando, por exemplo, eu já vi isso, tá, gente? Data logger em contato com gelo, né? Eu vou pôr aqui em contato com gelo porque não pode congelar. Não, o gelo tem que estar congelado, né? Você tem que ter a posição ideal para colocar esse data logger. O data logger está calibrado, a qualificação que você fez, ela em algum momento, ela foi feita numa temperatura muito amena, tipo 25 graus constante, né? O mundo ideal, quero fazer uma embalagem sensacional, maravilhosa, eu boto ela 25 constante, ó, tenho que dar uma caixa boa, mas ela entra dentro do porão da aeronave que chega a menos 10 de temperatura num voo até Belém, e ela tem uma excursão de temperatura. Então, a excursão, ela pode efetivamente ocorrer. Uma cascata de consequências podem gerar isso, tá? Então, eu posso ter uma caixa mal qualificada, uma caixa que não foi feita para colocar em ambiente com temperatura de 2 a 8 graus e ela foi colocada e você fez essa previsão na sua qualificação, beleza, temos um passo a nosso favor. Não, ela é colocada sempre numa câmara de 2 a 8, mas eu nunca nem soube, porque eu nunca nem verifiquei a temperatura externa. Então, vamos voltar 10 casas e avaliar a qualificação. Então, tem uma série de fatores, né? Falta de qualificação de equipamento. Então, por exemplo, falta de qualificação de freezer. Você pode estar usando o gelo na temperatura errada. Falta de ambientação, quando você tem ambientação como uma prerrogativa da sua qualificação. Então, não existe um fator, né? Existem vários. E aí, quando a gente tem um caso desse, a gente tem que fazer uma varredura no processo. Entender de cabo a rabo o que está acontecendo e por que essa temperatura abaixo de 2 está acontecendo, tá? Então, aí já temos uns 30 itens, né, para a gente poder avaliar. Então, não tem uma resposta padrão, tem uma resposta de uma varredura do seu processo para ver onde é que está o erro, mas não é para acontecer. Tem mais alguma? Tem mais um monte, mas segue o barco, que eu vou encaixando as perguntas, tá? Então, tá bom. Então, bom, para a gente falar em qualificação, então a primeira dica seria revisitem, né? Vejam se vocês fizeram de acordo com o guia da Anvisa, isso está sendo cobrado pela própria Anvisa. Avaliem suas soluções, testa o local do monitoramento. Gente, eu já vi muita gente pegando data logger e colocando na parede de isopor. Não é o que a gente quer medir, a gente quer medir o produto. Ou então colocando em contato com gelo, né? O gelo está chegando muito congelado. Não tem problema, o que importa é a temperatura do produto. Então, tem pessoas que encostam o data logger no gelo. Não pode congelar o produto, então eu vou encostar o data logger lá.
avaliem, treinem sua operação. Tem datalogger que tem delay para começar a fazer a leitura, avalie o delay para começar, né? Avalie o seu equipamento. Será que você está usando o equipamento certo? A gente também no curso tem uma aula dos aspectos metrológicos, que é uma aula muito legal. A gente está muito acostumado em falar em cadeia do frio, e a gente fala muito sobre cadeia do frio, qualificação, como é que eu faço, só que a gente esquece de um cara que é super importante, o tal do equipamento, que é a A nossa gente vê que não tem testemunha. lugar nenhum esse tipo de informação, né? E Não tá lá no tem, curso. não tem. E esse foi um cuidado que nós tivemos, né, Cleiton, de colocar essa disciplina, porque na nossa vivência aqui, né, na nossa experiência, a gente vê muito, a qualificação tá boa, mas o cara não sabe aprovar um certificado de calibração. Não Ou ele sabe não mesmo. sabe nem sequer que parâmetro ele usa para comprar o equipamento, né? Então, a gente vê lá o infravermelho sendo comprado, a grande maioria das empresas utilizam o infravermelho, né? Por que não usar o infravermelho? Fica aí, hein, Racine, uma dica para uma nova live. A gente até dá um spoiler Com dessa esse tema, aula. com esse tema. Com esse tema, a gente dá um spoiler dessa aula. Mas por que não usar o termômetro, né? Como que eu escolho o equipamento? Que especificação eu tenho que ter? Como que eu aprovo um certificado de calibração? Então, esse ponto do aspecto metrológico, ele é tão importante quanto a qualificação. Porque não adianta você fazer uma qualificação maravilhosa e medir de forma errada. Seu monitoramento sempre vai dar fora, tá? Então, essa é mais um ponto a ser observado. E aí, para a gente finalizar o artigo 84, né, o controle, então, precisa ser feito baseado no guia, essa é a principal recomendação, revisitar as qualificações para ver se elas foram feitas de acordo, e aí o próximo deveria já, né, estar acontecendo o monitoramento efetivamente. E aí o Perguntas e Respostas traz lá um ponto bastante pertinente, que é, eu tenho que fazer, por exemplo, toda a minha carga, né? Como é que eu faço? Eu posso ter um plano amostral? E a resposta no Perguntas e Respostas, ela está muito clara. Você pode ter um plano amostral, né? Você até pode ter um plano amostral, desde que você crie dados, desde que você crie confiança no seu sistema. Então, não é, eu parto de um plano amostral e depois, né, eu começo a monitorar, ou começo a monitorar já baseado num plano amostral. Não. Você começa a monitorar o todo e baseado na sua segurança, na confiabilidade de dados e de resultados, você expande o seu plano amostral aos poucos. Porém, lá no Perguntas e Respostas está bem claro que um plano amostral para monitoramento, ele pode ser usado de forma muito mais flexível para o artigo 64 do que efetivamente para o 84. A expectativa regulatória é que toda a carga seja monitorada, o que não significa que é toda a carga no mesmo transporte. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu esteja carregando um caminhão agora, né? Então, vai parar um caminhão aqui, eu vou colocar 30 caixas com a mesma configuração dentro desse caminhão. Todas dentro, né, da mesma nota fiscal, que vão para o mesmo destino. Significa que eu tenho que colocar um datalogger dentro de cada uma dessas 30 caixas? Não. Significa que em pelo menos uma caixa desse embarque, eu preciso monitorar, tá? Só que, né, tudo tem aí o ônus e o bônus, né? Então, quando este datalogger que está sendo monitorado, ele sai fora da temperatura, da faixa que eu estou querendo preconizar para esse transporte, eu preciso condenar todos os outros. Porque se eu não tenho datalogger em todas as caixas para medir, eu preciso partir do pressuposto daquela que eu estou medindo. E se aquela que eu estou medindo deu fora, né, e de repente eu tenho que condenar esses produtos, tá tudo fora, tá? Então, isso no Perguntas e Respostas está bastante claro como fazer esse plano amostral. E aí, gente, se a gente pudesse linkar, né, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você lembra da RDC 430 seria análise de risco. Para tudo, absolutamente tudo, a gente tem que fazer uma documentação pautada em análise de risco, né? Deixa eu aproveitar que você falou de datalogger em caminhão, em veículo. O Felipe Pletcher, que já é um aluno nosso da pós-graduação. O Obrigado Felipe pelo... é brother no Insta e no WhatsApp, né, Felipe? Obrigada.
Obrigado pela pergunta, Felipe. Ele questiona o seguinte, que apenas possuindo data logger, mesmo não sendo aquele online, né? Em uma Fiorino, um caminhão, ele já é considerado controle de temperatura? Vamos lá. Data logger não é controle. Data logger é monitoramento, tá? Controle de temperatura. Imagina assim, ó, para facilitar. Quando você está numa sala, né? Como eu tô aqui, eu vou controlar a temperatura dessa sala. Ar-condicionado. Beleza? Controla a temperatura da minha sala. Eu vou monitorar para ver se os 23 graus que eu coloquei aqui no controle vai estar efetivamente dentro dessa sala. Aí eu pego o data logger e ponho aqui nos pontos críticos para monitorar, tá? Então, controle eu faço através de caixa com gelo, manta para pallet, caminhão refrigerado. E monitoramento eu faço com data logger. Tudo bem? Tranquilo, vamos para frente? Vamos, agora que eu vi, agora que chegou aqui um monte para mim. Tem mapeamento térmico de rotas da Silvia, vamos falar sobre isso. Tenho minhas Pede para o embalagens. pessoal, se possível também, se estiver no Racine Online acompanhando, colocar a pergunta pelo Racine Online, que a gente vai aos pouquinhos colocando aqui. Porque senão você está falando e você não consegue ler ao mesmo tempo as perguntas, pode ser que fique alguma para trás, e não é o que a gente quer responder tudo. É Então isso pode aí. perguntar no Instagram, que o pessoal joga aqui para a gente vai ler a pergunta, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, só para a gente concluir o raciocínio, porque eu acho que as perguntas que estão aqui são até pertinentes para esse ponto, tá? Legal. Do 64, gente, então agora vamos falar daqueles produtos que são de 15 a 30, 15 a 25 graus, né? Esses produtos do 64, o que acontece? Por que o povo tá de cabelo em pé? Porque hoje a grande maioria é transportada em caixa de papelão sem controle de temperatura. Liana, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que a grande maioria dos produtos são transportados numa caixa de papelão, né? E vai. E aí a gente tem Carga os seca. -3, carga seca. E a gente tem os -3 da Serra de São Joaquim, a gente tem os 9 graus da manhã de São Paulo e a gente tem os 42 de Manaus. E a carga está lá, vivendo toda essa flutuação de temperatura. Então, de novo, eu vou ter que controlar. Significa que eu vou ter que dar condições para manter a faixa de 15 a 30 em todos os elos da cadeia. E, a partir disso, eu preciso monitorar. Qual o primeiro passo para isso, então? Artigo 89. A gente tem o prazo de transitoriedade de 1 ano, o que significa que até 16 de março de 2022, nós temos que fazer os estudos de mapeamento térmico e de umidade das rotas. O que significa mapeamento das rotas? Então, vamos lá para o conceito. A gente falou bastante de controle e de monitoramento, agora nós vamos falar de mapeamento, né? Mapeamento das rotas significa eu pegar as minhas rotas hoje, que eu uso a carga seca, crua, do jeito que está indo na caixa de embarque, e eu vou criar um racional para fazer esse mapeamento, que significa conhecer o que acontece hoje na minha rota. Liana, hoje eu não controlo a carga de 15 a 30. Você e a grande maioria. Por isso que não serão geradas penalidades, né, durante o prazo de transitoriedade de 1 ano. Então, o objetivo é mesmo você conhecer. E aí existe toda uma inteligência para poder fazer esse estudo, né? Tanto para criar uma análise de risco, quanto para fazer agrupamento dessas rotas, porque se você distribuir para o Brasil inteiro, às vezes as empresas têm uma origem, né? São Paulo, Itapevi, Joinville, mas tem empresas que têm 5, 6 origens. Então, imagina a salada, né? Você pegar todas essas origens para todos esses destinos. Como que a gente faz isso? Então, a gente cria um documento de análise de risco para determinar as rotas. Eu falo que o coração, né, do mapeamento térmico de rotas é o racional para a definição dessas rotas, um protocolo, né, bem escrito, onde você justifique o porquê da rota X e não da rota Y, onde você tenha certeza que você está mapeando correto. Porque eu não posso mapear somente o mais confortável. Você até pode fazer o mais confortável, mas não somente. Você tem que tratar os piores casos, né?
E um outro ponto importante é a análise desses resultados. Porque a hora que você recebe aquela quantidade de dados, o que eu faço com isso? Para que serve esse mapeamento? Ele serve para te mostrar uma fotografia do momento. Para você saber que você vai ter processos que são mais... que exigem uma robustez no controle de temperatura maior e outros menores. Né? Então, eu posso ter uma rota que eu faço tranquilamente numa temperatura mais amena. Então, eu não preciso de uma baita tecnologia, né? Uma tecnologia da NASA para fazer aquela rota. Mas eu tenho uma rota que é mais casca, né? Que ela é mais difícil, que ela chega a temperaturas mais extremas. No começo, a gente pensava muito assim, caminhão refrigerado para tudo, né? Mas, gente, não dá. O último a sair do país apaga a luz, porque não dá. Não tem caminhão refrigerado para tudo, a gente não tem estrutura, a gente não tem estrada, a gente tem fracionamento, a gente tem cross-docking, não dá. Então, a gente precisa pensar em outras alternativas. Quando a gente fala em outras alternativas, é aquilo que está escrito lá no artigo 89. O resultado do mapeamento subsidia a escolha do sistema ativo ou passivo para o controle de temperatura. Então, em março de 22, todo mundo tem que estar com o processo controlado. Então, o que a gente tem que fazer já? Né? Já devia ter começado. Se não começou, ainda deveria ter começado. O mapeamento térmico das rotas. Não dá para deixar para fazer. Primeiro eu mapeio e depois eu vou decidir meu controle. Não dá tempo. Então, pensando que a gente já está em julho, a gente tem que começar antes de ontem a pensar no mapeamento, né? Antes de ontem no café da manhã. E em que sistema a gente vai aplicar. Lembrando que eu tenho cortina para caminhão, eu tenho manta para pallet, eu tenho caixa com gelo, eu tenho caixa sem gelo, eu tenho caminhão refrigerado e eu posso brincar com esse mix de soluções. Eu não preciso ter uma única solução para todas as minhas rotas. Eu posso brincar com isso, tá? Então, a partir de março de 22, eu já tenho que começar o controle e o monitoramento da carga seca, tá? Deixa eu ver aqui, a gente tinha uma pergunta, a gente tem, na verdade, sobre eu tenho uma aqui da Silvia Frata. Obrigado pela pergunta, Silvia. Porque a gente está falando de mapeamento, né? Então, ela quer saber de você. O que você acha sobre o estudo de mapeamento de rota simultâneo com a qualificação de desempenho da qualificação térmica? Oi, Silvia, tudo bem? Obrigada pelo seu contato. Aliás, estou para te mandar uma mensagem. Vou te mandar depois. Eu acho que ela te mandou a pergunta que é para você lembrar de mandar a mensagem para ela. Eu vou te mandar uma mensagem. O seguinte, depende, né? Depende. Vamos supor que uma empresa esteja fazendo o mapeamento térmico das rotas e, na paralela, ela coloca uma solução para poder fazer no desempenho. Então, eu vou te dar um exemplo assim bastante comum, tá? Tem uma empresa que está mapeando as suas rotas, então ele está pegando lá o baú dele, exotérmico ou a carga seca, e ao mesmo tempo ele está colocando algumas mantas para pallets dentro da mesma rota. Então ele já está desafiando o mapeamento com uma solução. Isso é válido? Né? Por quê? Porque ele já está conhecendo e já está ganhando tempo para poder saber como é que aquilo lá vai se comportar. Mas a gente tem passos anteriores, que é a qualificação de operação, que é a qualificação de desenho. Se isso já foi feito lá no passado, ok, isso é válido, eu posso utilizar. Né? Aí depois, se não deu certo, a gente vai ter que voltar umas casas para trás, porque tudo que eu faço na operação, eu repito exatamente no desempenho. Se o desempenho não deu certo e eu preciso mudar alguma coisa, eu vou ter que voltar na operação. E aquela solução vai ter que ser retestada na operação, tá? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que uma empresa vai colocar uma cortina térmica no caminhão. Aí ela fala assim, eu vou mapear minha rota, mas eu já ponho uma cortina térmica. Funciona? Não. Porque daí ele vai estar mapeando a rota com a solução. E o resultado não vai ser real. Porque se eu tenho um caminhão com uma cortina envolvendo, tipo elevador em dia de mudança, eu não tenho espaço ali para colocar um data logger e um produto sem já estar com o controle efetivo de temperatura. Então, nesse caso, não dá certo. Outro ponto, eu tenho uma caixa com gelo que eu vou implementar.
Então, eu não faço desenho, eu não faço operação e eu vou direto para o desempenho. É válido? Não também, porque você precisa ter a operação, tá? Então, não dá para primeiro fazer o desempenho e depois correr na operação. Você pode até fazer um pré-teste, mas você obrigatoriamente deve fazer a qualificação de operação e a qualificação de desempenho, que são as duas mínimas requeridas. O desenho, não necessariamente você precisa documentar, mas a operação e o desempenho sim, tá? Não sei se eu te respondi, se era exatamente isso. Se não for, por favor, me deixe saber, tá? Tem uma outra aqui, da Viviane Peste, a respeito da mesma linha de raciocínio aí, né? Tenho minhas embalagens validadas pela matriz. Hoje estou na filial e não tenho nenhuma rota maior que o tempo validado para termoláveis. Posso utilizar o mesmo estudo de validação? Deixa eu ver se eu entendi. Tenho minhas embalagens validadas pela matriz. Beleza. Hoje estou na filial e não tenho nenhuma rota maior que o tempo validado para termoláveis. Ótima pergunta. É o seguinte, depende. Depende. Por Depende quê? onde ela está, né? Depende onde está essa matriz. Vamos supor que a sua matriz fez uma caixa qualificada para atuar nos Alpes suíços. E você está no Brasil utilizando a matriz, né? O que foi feito lá para os Alpes suíços. Provavelmente não vai funcionar. Então, você pode fazer isso, desde que você monte uma análise de risco e avalie se aquilo que está sendo entregue é compatível com a sua operação. Para eu dizer se é compatível ou não com a minha operação, primeiro eu preciso avaliar o estudo que foi feito lá, em qual perfil de temperatura, principalmente, que é a parte da qualificação de operação. Eu preciso avaliar se os requisitos que foram feitos me atendem, né? Então, o requisito que foi feito lá foi feito a 25 constante, me atende? Lá eu só coloquei um data logger, independente de onde é essa matriz, atende o guia da Anvisa? E beleza, tudo atendeu. Então, você conhece as suas rotas aqui para, de repente, você repetir só um desempenho, né? Aproveitar a operação e fazer um teste de desempenho comprobatório. Então, a resposta é assim, uma resposta genérica seria: não há mal nenhum de você utilizar a mesma qualificação, desde que se mantenham os princípios e desde que você conheça para dizer se aquilo para você é útil ou não. Qual é o documento que te suporta para isso? Análise de risco. Análise de risco. É isso aí. Tem uma pergunta aqui no Insta que eu acho que é legal responder, né? É assim. De quem que é? Maximinamogadouro. Aí eu não sei esse nickname aí, qual que é o nome. Eu vou falar que foi a Max ou o Max, beleza? Então, não sei se entendi. Então, nesse caso que estudamos, não vale o racional do pior caso para definir o todo? Devemos, então, avaliar e adequar para cada necessidade? Perfeito. Eu estou entendendo que você está falando sobre as soluções de controle de temperatura, né? Então, assim, estou entendendo que você está falando do mapeamento térmico de rotas. Me deixa saber se é disso. Então, eu vou avaliar. O meu pior caso foi São Paulo-Belém. Eu estipulo que eu tenho que ter uma condição muito robusta para São Paulo-Belém. Esse é o meu pior caso. E eu expando para o todo. É isso? Se for, claro que você pode. Você pode sim utilizar o seu pior caso e em cascata você descer para todas as outras situações. Mas, às vezes, você vai ter um desperdício de dinheiro, entendeu? Porque você, de repente, você diz, olha, para essa rota específica de São Paulo até Belém, eu vou usar um carro refrigerado, porque não tem nenhuma outra solução que suporte. Ou o meu produto é um biológico, ele é super sensível à temperatura, eu vou usar uma caixa com gelo. Mas quando você sai de São Paulo e vai entregar em Santos, de repente você não precisa dessa mesma solução. Então pode ser que você perca dinheiro com isso, né? E você ingesse um pouco da sua operação, tá? Então, a depender daquilo que você escolha, sim, você pode, não tem nada que desabone essa atividade, mas existe uma inteligência do processo, que é exatamente essa redução de custos, adequando cada caso, né? Eu não tenho visto, de verdade, assim, uma empresa optar por muitas soluções, mas eu estou vendo a empresa brincar com algumas, em rotas mais simples.
por exemplo, só uma cortina para esse caminhão. Em rotas mais robustas, a cortina com uma manta para o pallet, tá? Então, meio nesse sentido que eu estou vendo acontecer. Eu tenho 4 perguntas aqui de equipamento, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Falando nisso, a gente tem ainda mais 13 minutos. Só! Só. Eu nem acabei de falar tudo que eu queria! Pois é. Então, além dessas 4 perguntas de equipamento, a gente tem uma pergunta coringa, que é a minha, que eu vou deixar para o final. Eu quero saber se você vai saber responder. Ai, Então, meu vamos Deus. lá. A primeira veio via Instagram, Dessa Simões. Obrigado, Dessa Simões, @Dessa Simões. Vai ser aceito o termo higrômetro? Maravilhoso! Ó, quem sou eu na fila do pão para dizer se vai ser aceito ou não, né, gente? Eu não consigo te responder isso, tá? Até porque vai muito de cada um dos fiscais e tal. Eu vou te dar a minha opinião, tá? Termohigrômetro, normalmente, não atende às especificações e aspectos metrológicos. Quais são esses? Resolução e precisão de até 0,5. Então, normalmente, ele tem aí uma resolução e uma precisão de 1 grau. Então, ele não costuma atender aspectos metrológicos. Outro ponto, você não tem registro de dados, né? Eu, Liana, essa não é uma colocação de mais ninguém, tá? É de mim, Liana. Eu acho que quando você fala de dados, planilhas manuais deveriam ser extintas, né? Porque a gente está falando de integridade de dados, a gente está falando de que todas as normas se conversam. Hoje a gente é membro do PIX, a gente está falando de integridade de dados, validação de sistemas. Para mim, hoje é inaceitável uma planilha manual, né? Então, assim, como validadora da própria CIV Pharma, isso para mim não é aceitável, né? A gente Como tem harmonizar condições... com o resto do mundo fazendo planilha à mão? Você entendeu? Então, assim, é muito falho essa questão. Isso não está escrito na RDC 430, né? Mas um termohigrômetro, você não tem dados. Mesmo que você coloque ele dentro de um freezer e você faça medições 3 vezes ao dia, ou coloque dentro de uma geladeira, ou dentro do seu armazém, você não tem dados comprobatórios. Então, eu acho que é muito difícil você se pautar nesse tipo de equipamento. Posso fazer uma? Vai lá. Tem uma aqui que eu achei bastante legal e que esse é um dos meus assuntos preferidos. Espera que eu me perdi, estou voltando. A Pri, ela falou assim, como controla no voo uma carga de 15 a 25 graus sem data logger? Então vamos um ponto importante. Você já tinha lido essa? Não, né? Não, Não, era tá. uma das 4 que fala de equipamentos. Ah, tá. Então, desculpa. Fiquei Imagina. ansiosa. Então, primeiro, você falou 2 coisas importantes aqui, talvez até mesmo sem querer, tá? Mas eu não controlo sem data logger e nunca vou controlar. Eu vou monitorar com data logger, tá? Controle quem vai fazer, por exemplo, dentro de um avião, é uma caixa com gelo, uma manta para um pallet, um envirotender, né? Um container refrigerado aeronáutico. Então, é assim que a gente vai controlar. E você falou um ponto aqui muito legal, que para transporte aéreo e marítimo, a gente não tem AF, né? Então, eu costumo dizer que o aéreo, ele é um buraco negro, tá? E aí, aproveitando o gancho, eu vou lembrando, né, das disciplinas, olha como a gente está compliance, hein, Cleiton? A gente tem no curso do Racine uma disciplina sobre o modal marítimo, né, que é o Danilo que dá, que foi um espetáculo de aula, e uma sobre, além do modal aéreo, né, em portos, aeroportos e fronteiras, a gente tem também uma disciplina sobre o CIV Pharma. Então, não sei se vocês conhecem, mas qual que é a minha grande inquietude? Hoje, o aéreo, ele não tem nenhuma regulamentação, exceto o CIV Pharma, que seja dedicado, né? Então, essa certificação da IATA é uma certificação pautada nas melhores práticas globais, tá? Tanto da WTO quanto da União Europeia, e óbvio, sempre pautada na agência regulatória local. Então, aqui, né, a Anvisa é soberana sobre
ao próprio guia da IATA, né, e os requisitos que lá estão contidos. E hoje a gente tem um gap muito grande, né? Esses dias eu fui visitar uma companhia aérea, tipo criança na Disneylândia, sou eu conhecendo o compartimento de carga de uma aeronave. Então eu cheguei lá e falei, uau, eu quero ver como é que funciona, o piloto regula, a temperatura não regula. E aí a pessoa me disse, olha, Eliana, essa aqui é a parte mais fria da aeronave, é aqui que a gente põe. Porque a gente tem que manter geladinho, né? Eu falei, não temos que manter geladinho. Na verdade, é isso que, inclusive, causa a nossa excursão de temperatura, porque a temperatura da aeronave não é controlada para a carga, pelo menos naqueles voos que são os voos nacionais e os voos onde você não paga para ter efetivamente o controle da temperatura, né, num compartimento destinado a isso. Então, num voo, por exemplo, você só controla a temperatura da carga quando você usa um sistema de controle efetivamente, tá? Então, Pri, não sei se eu te respondi, porque você falou, né, sem o data logger, e o data logger é utilizado para o monitoramento. Vai lá, professor. Priscila Fernanda Souza. Como escolher um data logger ideal para qualificação? Show! Data logger ideal. Vou resumir para você em poucas palavras, mas pense que tem outras, tá? Primeiro, resolução e precisão de 0,5. Você tem que ter o seu erro máximo admissível estabelecido, tá? Então, vamos supor, quando a gente está falando de data logger, eu preciso pensar num equipamento que seja robusto. Então, eu vou te dar um exemplo do que eu tenho aqui dentro do laboratório Valida. Aqui, para mim, é imprescindível que os data loggers tenham, primeiro, que eles não sejam de múltiplo uso, né? Por quê? Porque você perde rastreabilidade de dados. Então, quando eu falo em fazer qualificação, eu sempre opto por data loggers que não são one-way, que são múltiplo uso, que você tenha uma precisão e uma resolução de até 0,5 dentro da faixa de trabalho, né? Sempre para os extremos, você vai ter um pouquinho mais. Então, vamos supor, um data logger de menos 20 até 30 positivo. Eu costumo ter aí, para mim, o máximo é 0,5 de erro declarado pelo fabricante. Aí, eu vou escolher, um ponto muito importante, é como você vai escolher a calibração desse equipamento. Você calcula o seu erro máximo admissível e você tem que já deixar claro qual que é a sua incerteza de medição do laboratório que vai fazer essa calibração para você, tá? Então, por exemplo, quanto mais baixa a incerteza de medição, melhor. Eu gosto de incerteza de 0,1, 0,2 estourando, porque daí eu vou somar com esse 0,5. Então, tem um erro que somado dá 0,7, dentro de 2 a 8, para mim é assim, eu estou enforcada já, né? Porque maior do que 1 grau, não dá. Esse equipamento fica com uma faixa muito curta para fazer a leitura. Então, aqui eu prefiro data loggers que tenham visores, que isso me ajuda muito na hora de montar um teste. Eu tenho que conhecer o tempo, eles chamam de T90, né? Que é o tempo de reação dos sensores. De preferência, avaliar se você vai comprar um data logger, por exemplo, que tem uma sonda, que tipo de termopar você está utilizando, esse termopar tem um tempo de resposta mais rápido. Os termopares de sonda costumam ser mais caros, então você não precisa utilizar, principalmente para uma qualificação, quando você faz em câmara, tudo bem, mas uma qualificação de desempenho, são data loggers que, infelizmente, são extraviados durante os estudos de qualificação, tá? E data loggers que caibam no seu bolso, obviamente, né? Porque a gente tem data loggers aí de R$100 até... A gente tem equipamentos aqui de R$80 mil, né? Então, a gente tem que avaliar esses aspectos, mas eu acho que você pode se atentar principalmente à precisão, resolução e pontos importantíssimos que são pertinentes à calibração. Liana, a gente tem mais 5 minutinhos só de live, tá? E a gente tem 3 perguntas. A gente vai encerrar com essas 3 perguntas, tá, gente? Tipo, Liana agiliza, eu entendi o recado, vai. Eu vou pedir para você levar 1 minutinho para responder, assim, sabe? Toque de caixa, essas 3 perguntas, 1 minutinho para cada uma. Porque aí eu vou fazer a minha, que é a última, que aí eu quero só ver se você vai saber responder, que é a pergunta coringa. Então, vamos lá, Andréa Pala. Se tiver uma transportadora de rota metropolitana, posso utilizar a Datalog? Não entendi a pergunta. Se tiver eu entendi que é uma rota curta, talvez aquele lance das 4 horas. Beleza, bingo, vamos lá, tem 1 minuto. Se você não precisa monitorar,
quando você tem um sistema qualificado, tá? Você não precisa usar data logger quando você tem um sistema qualificado, quando você manda em menos de 8 horas e quando obrigatoriamente você manda para o ponto final de dispensação do medicamento, ou seja, de uma distribuidora até a farmácia, aonde o paciente vai pegar esse medicamento. Próximo. Felipe, mais uma pergunta dele. Ele quer talvez uma dica, né, de como comunicar às empresas em não utilizar o infravermelho e começar a utilizar o esteto. Ele fala que vê que muitas empresas têm dificuldade em aceitar essa substituição. E o que nós devemos fazer como farmacêuticos para que essas empresas aceitem essa alteração? Você entra lá no @LianaMontemor _coldchain, que eu tenho vários vídeos mostrando isso. Brincadeiras à parte. Eu escrevi um artigo, porque aqui no Brasil... Você pede para o patrão fazer o curso. E aí tá tudo certo. Exatamente. A gente tem um artigo que, se vocês quiserem, eu mando para vocês, podem mandar aí, escrever e tal. É um artigo do próprio NIST, falando por que não usar, sobre os riscos que a gente tem de usar e os erros que vêm. Em paralelo, guia da ISP, eu escrevi um capítulo no guia do ISP, o guia do ISP não está mais disponível, mas eu posso mandar para vocês também, que eu acho que ajuda. Outras publicações nacionais não temos, só mesmo rede social, LinkedIn, eu escrevi alguma coisa e tal. Mas esse do NIST eu acho que é válido, dá para convencer. Última, Carlos Henrique. Obrigado pela pergunta, Carlos Henrique. Sou de transportadora, mapeamento térmico de rota, é ideal ser feito, né, coletado essa informação, por exemplo, de 30 em 30 minutos, de hora em hora? No máximo de 30 em 30, recomendação da WHO, suplemento 14, se eu não me engano, ideal de 10 a 30, no máximo 30. O mesmo vale para qualificação de embalagens térmicas. Excelente. Eu vou responder a última aqui, para dizer a verdade, que é da Taine Souza Silva. Ela pergunta: boa noite, gostaria de saber se vocês deixaram gravado, pois acabei perdendo os primeiros 10 minutos. Claro, tá, Taine. Nós vamos deixar sempre gravado todas as lives que nós fazemos aqui no Racine Online. Eles só dão um intervalo aí de uns 7 dias para disponibilizar no Racine Online, porque eles fazem edição, enfim, eles conferem para ver se está tudo certinho e aí eles postam no Racine Online. Tá bom? Se vocês eu vi que você fez a pergunta por aqui, significa que você já tem o seu cadastro, é só baixar daqui a uns 7 dias, dá uma conferida e baixa novamente essa apresentação. Tá bom? Tudo foi lido, Liana, e aí vem a minha pergunta coringa. Liana Montemor, onde nós podemos ter mais informações sobre cold chain? Né? Existe algum curso bacana nessa área que nós podemos fazer? Ai, que lindeza! Essa foi fácil! 28 de setembro começa a nossa segunda turma. Pronto, desengasguei. Entra lá no site da Racine, vai ter uma lupinha lá em cima, digita KD e AD Frio. Vai aparecer lá, curso intensivo. Boa! Nossa, você tá esperto, hein? Tá aqui, ó. Sempre com a resposta na manga aqui, né? Isso não foi combinado, tá, gente? Em conformidade com os guias, começa dia 28 de setembro, toda terça-feira, das 18h30 às 22h30, né? Um curso preparado com muito carinho. E aí tem todo o conteúdo descritivo, que vai desde o que é a cadeia do frio, para o que é a cadeia do frio, assuntos regulatórios, como que eu qualifico, qualificação de equipamento, de veículo, de caixa, como que eu monitoro o tratamento de excursões, como é que eu escrevo um relatório, CIV Pharma, visão de setor industrial, visão de pesquisa clínica, e por aí vai. Você falou, inclusive, do perguntas e respostas. Nessa primeira turma, nós tivemos aí a presença do Felipe, né, da Anvisa, que participou, né, em dois momentos, em 2 aulas dessa primeira turma. Ele deu 8 horas de aula. 8 horas de aula, dando a visão da indústria, e falou bastante do perguntas e respostas. Então, foi bacana. A gente espera que ele esteja nesse segundo, né? A gente torce para isso, mas só para vocês entenderem que o nível dos docentes do curso está lá em cima, né? Subimos a régua. Subimos. Foi muito legal, gente. Foi muito legal. Se precisarem de mais alguma informação, estamos aí também. Arroba o quê?
que você quer passar? Liana Montemor. Underline Cold Chain. Vou passar meu telefone aqui, hein? Tá. 984931414. Se preferirem também, @Cleiton Mangini. Cleiton é com Mas eles vão preferir eu, certeza. Mas é assim, às vezes prefere você, às vezes prefere eu. Ou também tem o @Instituto Racine. Pode fazer contato com qualquer um de nós três que vocês vão ter a resposta. Tá bom? Isso aí. Liana, dá tchau para todo mundo aí. Obrigada, gente. Estou colocando aqui meu e-mail para vocês. Obrigada, boa noite. Fiquem com Deus. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado. Agradeço ao Instituto Racine por abrir as portas mais uma vez para as disciplinas aí de logística farmacêutica. Quem quiser saber um pouco mais, www.racine.com.br. Tá bom? A gente manda o link também, hein, gente? Valeu. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Até.